Everyone, listen up. English, motherfucker! Do you speak it? You better have a good reason for ruining my lunch. Today we are canceling the apocalypse. You certainly know how to make an entrance. Olá, meus caros amigos! Hoje, de novo, se os adultos não estão presentes, os adolescentes fazem a festa. Né, meu caro Davi? Eu já tô abrindo vinho já pra dar aquele tom, tá ligado? E aí, cara, como é que você tá, velho? Cara, assim, uma coisa interessante quando eu tava no Brasil é que eu ser brasileiro e estar no Brasil me forçava a ser alcoólatra, tá ligado? Sim, claro. Agora Só que alcoólatra de cerveja. Alcoólatra de cerveja. Uhum. Agora estou em Portugal. Aí o problema não era o Brasil. O problema não era o Brasil. Você descobriu tá que o problema não era o Brasil, não cara. Era o Brasil, Nossa, cara. velho. É que nem você enchia cara de vodka e a culpa é do gelo, não é o gelo. A culpa é do gelo. E é interessante que você passou com isso na alfândega, né? E ninguém te barrou, cara, com esse alcoolismo. Pois é, ninguém barra, mas devia barrar, porque trazer um monte de bêbado pra Portugal não é muito legal, cara. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu vejo você abrindo uma garrafa de vinho enquanto a gente grava o cast, cara. Isso é muito novidade. Geralmente é antes. Antes geralmente já estavam abertos, né? Geralmente é antes. Cara, essa semana, velho, que o Alex não tá e tal, a gente até tinha uma programação, mas como o Alex resolveu ser um adulto, pai de família e tal, né? Essas coisas que a gente precisa ser às vezes, a gente vai falar de uma coisa que a gente estava esperando há 8 anos, Davi. Você tem noção, cara, que faz 8 anos que foi lançado o Civilization 6 e essa semana na Gamescom, fora tantos outros jogos que apareceram por aí, a gente teve finalmente o gameplay trailer do Civilization 7, né, que estava sendo esperado há muito tempo pela comunidade e tal. Sim. Só que pra não falar disso, né, não especificamente do Civilization 7, eu decidi trazer um assunto um pouco diferente, cara, pra gente falar do porquê que caralhos a gente adora tanto jogar esse tipo de jogo, cara. Esse tipo de jogo de estratégia que ele me lembra muito, toda vez que a gente senta pra jogar um jogo de estratégia, me lembra muito a primeira vez que eu abri um programa 3D, que eu vi aquela caralhada de menu, e eu falava, meu Deus, eu não sei nem de onde começar. E acho que pra muita gente, o jogo de estratégia é isso, cara, porque tem muita coisa pra se fazer, tem muito menu, mas mesmo assim a gente fica lá, sentado, horas e horas, turnos por turnos. Tirando que tem aqueles jogos que a gente se dá ao luxo de aprender a jogar mesmo, né, com aquele monte de painel, e mesmo assim a gente passa anos jogando o jogo para depois descobrir como fazer uma coisa que você fazia de um jeito muito difícil, e só tem um botão ali, só e tava resolvido, cara. Eu não sei o que me levou a essa paixão, assim, de jogar esse tipo de jogo. De estratégia. Eu lembro da minha primeira experiência, cara. Você lembra da sua? Com esse tipo de jogo? Age of Mythology. Age of Mythology. Caraca, a minha também, velho. A minha também foi Age of Mythology, cara. Eu lembro vividamente de, tipo, estar na casa de um amigo meu. Eu nem tinha computador na época. Nossa, agora a idade ciático chamou agora, viu? Aquela puxadinha, né? Deu aquela puxadinha. Eu não tinha nem computador na época, cara. E eu lembro de jogar o Age of Mythology, ter aquela experiência... jogo de RTS, né? A gente tá falando do gênero de estratégia como um todo aqui, né? Que é o Grand Strategy, que hoje tá mais na mão da Paradox, com jogos como Stellaris, Victoria, Crusader Kings e tal. Civilization, a gente é o que chama de 4X, né? Acho que tem outros também nesse estilo. E os RTS, que foram um estilo de jogo que ele foi muito forte ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Mas enfim, cara, Age of Mythology, velho, foi o primeiro, eu lembro de jogar na Lan House esse jogo. Age of Mythology, e cara, foi graças a esse jogo que eu descobri que eu era um bom estrategista, só que não bom o suficiente para o resto do mundo, ou seja, eu jogava com meus amigos, perdia tudo. Sim. A opinião de ser bom é apenas exclusivamente minha. Você é bom enquanto a sua competição tá ali, né? Deve ser igual no clima de Olimpíadas, né? Pô, o cara se classifica em primeiro no Pan-Americano e tal, chega na Olimpíada, é outra coisa, outro esquema. Exatamente.
Cara, acho que tentando responder a sua pergunta inicial, Uhum. o que nos faz gostar desse jogo é a mesma desses jogos. Eu acho que é a mesma coisa que qualquer outro jogo de tabuleiro, ou xadrez clássico, ou até dama, né? Uhum. Tudo depende da complexidade. É justamente a complexidade, o desafio intelectual de você desenvolver uma cadeia de movimentos em prol de um objetivo. Aí, quanto Sim. mais complexo é essa estratégia em nome do objetivo, mais provocativo intelectualmente isso se torna. Não estou dizendo aqui Sim, que jogadores de estratégia são mais inteligentes. Não, mas a gente tá falando sobre o desafio, né? Sobre qual que é a graça Exato. de jogar esse tipo de jogo. Que eu acho que, porra, o natural, né? Não sei se é o termo seria esse, falar que é o natural. Mas as pessoas, elas se identificam mais com jogos mais fáceis, né? De se identificar, como FIFA, Call of Duty. A gente sabe que a maioria dos players, eles estão nesses jogos, né? Os jogos de maior atrativo da massa, digamos assim. Sim, é a mesma questão do futebol. Sim. O futebol ele é mais democrático porque as regras são muito simples. Você tem um objetivo muito fácil de você entender, e é por isso que a maioria abraça. Sim, concordo. É bem por aí. E esse tipo de jogo, ele por si só, ele é nichado, né? Seria o que a gente consideraria... Nossa, que beleza, né? Seria como que a gente consideraria um jogo de nicho. Mas isso não quer dizer que ele não seja atrativo. É que eu acho que ele é mais difícil de entender, né? Porra, Call of Duty, você senta lá, dá uns tiros e beleza, sabe? Você sacia aquele lado humano que crava pela violência. Aquele lado que quer a violência, cara. Não existe. Existe, tal qual animais têm instintos, os humanos também têm certos instintos que a gente usa o entretenimento pra saciar, né? O futebol, a mesma coisa também, né? Aquela coisa da rivalidade, aquela questão do vencer e tal. Eu acho que tem muito dessas coisas. Mas um jogo de estratégia, cara, eu sinto como se uma pessoa que... Pô, não sei se você já passou por isso, eu acho que você deve ter passado por isso. De você tá lá no computador, horas e horas na frente daquilo, e aquela pergunta de mãe ou de uma pessoa que se relaciona com você e fala, cara, como é que você vê graça nisso? E aí eu te pergunto, Davi, como é que você vê graça nisso? Justamente por isso, e até farei um paralelo interessante, provocativo. Provocar a reflexão aqui dos ouvintes. Seguinte, eu acho que a graça dos jogos de estratégia, de maneira geral, é exatamente a mesma graça da vida, que é você batalhar dia após dia. No caso, a vida é um jogo de estratégia com gráficos bons e a jogabilidade terrível, mas a cada dia que você vive é um dia em prol do objetivo que você definiu para sua vida. Então, os jogos de estratégia proporcionam essa mini vida, sabe? Onde você consegue construir uma estratégia para alcançar o objetivo. Aí você pode testar estratégias boas ou ruins, ou estratégias melhores que as anteriores. E essa experimentação é o que dá graça. Que nunca existe você jogar o mesmo jogo duas vezes iguais. Não, eu concordo. Todo jogo é um novo jogo. Eu gosto, eu acho que uma das coisas que mais me atrai, cara, é justamente isso que você falou, né? Tem um quê de... É um problema a ser solucionado e, cara, é extremamente satisfatório quando você consegue entender o jogo e conseguir resolver esse problema e tal. Tanto que uma das coisas, pra mim, mais frustrantes é quando eu não consigo entender um jogo de estratégia. Que eu tô sofrendo Stellaris. isso com o Victoria 3. Stellaris eu passei, na verdade, o Stellaris eu passei a ter que reentender ele. Agora, Victoria 3, por exemplo, é um jogo que eu comprei e eu ainda não entrei pra entender ele, entendeu? Não tive nem a paciência, disposição de fazer esse mergulho profundo e entender o que esse jogo tá querendo de mim e como que fica bom, né? A graça do jogo de estratégia é você ser bom nele e conseguir pensar 50 passos à frente e se planejar, enfim. Existe muito... É um exercício da visão de longo prazo. Exercício da visão de longo prazo. Pode ser um pouco por esse lado também. Mas falando de... Nossa, aí ó, São Paulo, chegou. Falando de passado, assim, cara, eu lembro muito do Age of Mythology, mas eu lembro de um jogo que até trouxe aqui pra ver se você conhece, que é um jogo brasileiro de RTS, cara. Não sei se você já conhecia esse jogo. Deixa eu
consigo compartilhar a tela aqui. Chama Sabe, faz ao vivo. Chama Outlive, cara. E. Puta, tem que ver se sai o áudio, peraí. Ué? Que burro, fechei. Quem sabe faz ao vivo, literalmente. Pois é. E antes de você mostrar isso daí, pergunta que não quer calar. Estilo MOBA é estratégia? Cara, eu acho que é a competização, nem existe essa palavra, mas tudo bem, do estilo de estratégia, sabe? Eu já joguei, já tentei jogar, o League of Legends me atraiu mais do que o Dota. É Mas... mais comercial. Eu acho o League of Legends, a princípio, a primeira vez que você vê o League of Legends, ele é mais comercial. Isso quer dizer que as coisas estão mais digeríveis. Sim, mas o problema dele foi que... O que devo fazer? Tá dando um áudio? Tá vindo. Em português, cara, esse jogo é brasileiro. StarCraft. Então, é StarCraft brasileiro, eu joguei muito esse jogo. Muito esse jogo. Caralho. Mas eu só queria mostrar porque, tipo, teve uma questão Brasil entrando nisso também, sabe? Isso pra mim foi fantástico. O foda é que tem excelentes jogos produzidos pelas produtoras brasileiras que... Sim. Embora eu estou sendo meio hipócrita, porque eu nunca comprei. Mas foi um jogo que passou por mim aí numa época. Foi bem interessante, cara. Foi bem interessante ter essa ele experiência. veio naquelas revistas PC Gamer? Cara, eu acho que eu descobri ele através de uma dessas revistas e depois, naquela época, anos 2000, assim, a pirataria fazia... Infelizmente, né, a gente não conseguiu apoiar do jeito correto, mas a pirataria ajudou a chegar nesse jogo, né, mas... voltando à sua pergunta do Dota, cara, eu gostei, tá ligado, da estratégia, só que aí acho que, pra mim, né, em particular, entrou numa grande falha, se é que é pra chamado disso. Por quê? Porque quando a gente senta pra jogar um Civilization, um Stellaris, um Crusader Kings e tal, o que te atrai é justamente, tipo, essa estratégia que você tem que fazer, né, que você tem que montar. E como você, no MOBA, você tem o fator humano, pra muitas pessoas isso é um novo atrativo, né, o fator humano que muda, que faz com que você tenha que se adaptar à estratégia a todo momento, sabe? Sim. Mas, cara, eu gosto da tranquilidade de um jogo que um jogo de estratégia traz. Eu acho que mais recentemente você passou isso com o Cities Skylines, né? De sentar e jogar na tranquilidade, jogar na boa, um problema aparecer ali, você tem que resolver aquele problema ali. Acho que a principal vantagem, principalmente esses jogos de estratégia que não são real-time, né? Que você pode... No caso do Skylines, é que, mano, teve uma treta lá, você aperta pause, sai... Sim, ele é real-time em certa maneira, né? Mas sim. não é necessariamente Mas a questão é, por exemplo, agora você tá jogando Civilization. Se você parar, ter que levantar ou dar atenção pra uma coisa, você pode parar e voltar depois. Não é diferente do Call of Duty, que não, eu posso largar ele aqui e boa, sabe? E foda-se. E acho que esse é o tipo de paz, que você consegue fazer as coisas no seu ritmo. Você não precisa adaptar o seu ritmo ao ritmo de terceiro, sabe? Eu acho que tem coisas muito únicas que um jogo como esse traz. Como você falou, né? A paz e, pô, um jogo que exige muito de você ali, um Call of Duty, até mesmo um FIFA, né? Ele exige uma atenção contínua sua. E você não pode, por exemplo... Eita porra. Você não pode, por exemplo... fazer alguma coisa, ouvir um podcast. Cara, o quanto de filme que eu já assisti jogando Civilization, velho. Você põe ali na tela do lado e vai fazendo tuas coisas, sabe? Você vai na boa. Você tá fazendo agora, gravando o não, podcast e jogando. Foi mais porque aqui a gente tava no momento de... Eu acho que tá no... como é que chama? Dentro do tema do episódio, sabe? Ah, não, peraí, eu tô com a carta errada aqui, cara. Peraí. Isso aqui tem que ser primeiro. Mas eu acho que o ponto eu acho que é um pouco disso. Existem momentos, né? Não é sempre que você vai optar por jogar um jogo de estratégia, pelo menos pra mim, tá? Existe uma variação muito grande entre ficar sempre jogando jogo de estratégia e jogar de vez em quando, ou variar, né? Entre um jogo de tiro e um jogo de estratégia.
eu gosto de fazer esses balanços, onde, puta, acabei de jogar um jogo que demandava muito de mim, né? Demandava daquela atenção, demandava, sei lá, a posição gamer, né? De sentar e ficar ali olhando. O jogo de estratégia nem sempre ele tem isso, cara. Nem sempre ele tem essa necessidade de você estar o tempo inteiro ali prestando atenção, né? Foi como você falou. Exatamente, o que permite aí certas extravagâncias de múltipla tarefa, que eu pessoalmente não consigo. Prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, não consigo. Eu já fui muito melhor nisso, mas acho que a idade já não permite mais, cara. Acho que essa que é a questão principal, sabe? A idade já não... Chega um limite. Ah, que beleza. Mas a questão pra mim, que eu acho... Eu gostaria que mais pessoas entendessem que... Ou dessem uma chance pra esse tipo de jogo. Que tal qual Call of Duty, existe aquela estratégia de, pô, você vai pra A, você vai pra B, sabe? De certa maneira aqui existe também, cara. Sim, mas aí você tá pedindo para que as pessoas gastem mais energia. E a vantagem do Call of Duty é que você não precisa pensar muito sobre como funciona. Você pode fazer isso de maneira muito mais instintiva. Tem que atirar no carinha. Pronto. Você acha que não existe Você acha que não existe um gasto de energia lá também? Só que aqui... existe, mas energias diferentes, né? É a diferença de você aprender futebol e aprender xadrez. O gasto de energia intelectual é muito maior do que o físico, digamos assim. Acho que nesse aspecto você tá correto, sim. Enquanto nos jogos de estratégia você precisa muito mais tempo para entender como o jogo funciona do que propriamente jogando. E acho que é essa a diferença. É que nem Dark Souls. Dark Souls não tem tutorial, no primeiro pelo menos. Vai lá. Sim. Mostra o teu potencial, Champs. E é por isso que a pessoa gostou, porque não tem tutorial, não é uma coisa mastigadinha. Você tem que aprender na raça, como os antigos faziam. Sim. E falando de passado, cara, eu lembro muito. Eu falei de Cities Skylines. Eu lembro que até SimCity, né, cara, é um jogo que é muito isso aqui. Jogo de estratégia. Ele não tem essa mesma. Ele cai mais pro simulação, né? Isso, exatamente. Ele cai mais pra simulação. Ele não tem tanto... mas ele tem, sei lá, o mesmo sentimento, eu sinto, sabe? De, pô, você tem que pensar mais, ele é menos reativo, né? De você ter que ficar o tempo inteiro ligado. Eu sinto isso, sabe? Com o SimCity. Eu acho que o SimCity e o Skyline, ele é a bonsai pra quem não gosta de planta. Por quê? Porque você vai construindo lá a sua cidade, no caso fazendo a comparação com a bonsai, você vai construindo a ideia de um objetivo que você quer, no sentido de, tipo, eu quero a cidade assim, eu quero fazer desse jeito. Sim. E eu acho, por exemplo, SimCity e o Skylines é pornografia para arquiteto. Pornografia para arquiteto, justo. Pornografia para arquiteto e urbanista. Porque lá você tem a possibilidade de explorar essas ideias e ver a consequência dentro do simulador. Né? Que o simulador serve justamente para isso. Sim. E eu esqueci o ponto do que eu tava falando. Infelizmente, o Cities Skylines, ele falhou um pouco em me atrair, cara. De novo, tá? Eu acho muito por conta de... que esse tipo de jogo, e porque eu entendo as pessoas também, a barreira, ela vem a partir do... saber ou não jogar, né? Quando você não sabe jogar, é muito difícil você se sentir atraído pelo jogo. Essa que é a realidade. Sim. Que é a minha resistência com League of Legends, que é muito parecida com o futsal do bairro. Que o pessoal já sabe como jogar, já sabe a regra de cada um, já sabe como fazer. Sim. E a barreira de entrada é enorme, porque se você não sabe, a comunidade é tão tóxica que não te dá a oportunidade de aprender, tá ligado? Tipo, sim. Pra mim foi uma experiência terrível. A primeira vez, segunda ou terceira vez que eu joguei online, em dias diferentes, foi simplesmente desastroso. Eu ficava lá na minha, porque eu sou o Lone Wolf, tá ligado? Eu gosto de jogar minha estratégia, fazer o meu
meu esquema, só que num jogo de grupo isso não é possível. E é por isso que a gente não se dá muito bem com esse tipo de jogo, né? Porque como, Pois é. pô, que outro jogo, e de novo, né, eu fiz isso várias vezes, você já deve ter feito isso várias vezes também, que outro jogo, além de Civilization, você pode simplesmente largar ele aqui e ir lá pegar a pizza porque o motoboy chegou, sabe? Porra, saudade de motoboy com pizza. Na verdade, a pizza entregue pelo motoboy, porque o primeiro soou meio lá ele. Pô, cara, Cara, e a gente como fala- assim e você a tá com gente saudade de falou- motoboy? Aí não tem motoboy, cara, que porra é essa? Ah, tem estafeta. Mas aqui não tem estafeta da casa, entende? Por exemplo, lá no onde a gente morava, eu fiz amizade com os entregadores, mano. Sim, porque era sempre os mesmos, né? Você pedia no mesmo sempre os lugar mesmos. e tal. Eu tinha lembro aquela- o Douglas, o Fernando, os caras chegavam, já tinham buzina, já tava lá. Ô, mano, Aham. esqueci a maquininha. Pega aí, depois eu venho. Aí, beleza. E era isso. E era isso, né? E era isso. Você queria. E aí, e acho que isso vem um pouco também dentro do próprio serviço, do próprio jogo que a gente joga, né, cara? Que você vai criando Pois uma é. familiaridade com o negócio e tal. E você sabe onde você tá pisando, sabe? Sim. Sim, o jogo, eu acho que tem ciclos, né? A gente tem ciclos de jogar esse tipo de jogo, porque realmente chega um ponto que enjoa, né? Chega um ponto que enjoa e você quer jogar outra coisa, porque a sua familiaridade com a AI fica muito grande. Então Sim, nada já mais é sabe os eventos novidade. que ela vai fazer. Nada mais é novidade. Esse é o tipo de coisa que complica, né? Porque o jogo deixa de ser um desafio, né? Nesse ponto. Uhum. E aí, essa é a hora de explorar outro jogo, né? Esse é o momento que eu sinto, pô, acho que eu preciso de alguma coisa mais ativa, um Call of Duty. Não um Call of Duty, né? Mas um jogo de tiro. Tipo, é hora de zerar o Red Dead, é hora de ir pro Borderlands, sabe? Esse tipo de Sim, coisa. sim. E, aliás, falando em novas experiências, e o novo Civilization? O novo Civilization, cara, eu tenho visto muito. É aquele tipo de coisa, né? A gente sabe que esses jogos, assim como vocês tiveram uma experiência extremamente negativa com o Cities Skylines 2, né? Esse tipo de jogo, por mais que o material publicitário te atraia muito, é sempre importante lembrar que o material publicitário ele é feito para atrair, né? E você precisa ter extremo cuidado em aderir. E eu tô nessa. É um jogo que ele tem umas propostas interessantes. Muito do que a gente tá vendo aqui foi alterado pro jogo. É até difícil, acho que eu nem vou entrar muito no que foi feito que tá sendo proposto pro Civilization 7, porque eu acho que isso vai de cada pessoa, entra lá e vê o que vai te atrair ou não, porque é mais fácil, sabe? Do que a gente ficar aqui falando, vai ter isso, vai ter aquilo. O meu ponto... Vai. Conclua. Não, meu ponto é que a proposta dele, tal qual foi esse, do 5 pra esse, é um jogo novo, sabe? E no sentido de que vai demorar pra se adaptar. Vai demorar, sabe? Como se adaptar? Porque ele não é como quando você sai de um jogo do GTA 4 pro GTA 5, né? Que você só precisa se adaptar um pouco com o gameplay, mas o jogo em essência é o mesmo. É um jogo que vai pedir que você aceite o que ele tá propondo, né? Sim. Porque o que ele tá propondo é diferente do Civilization 6, por exemplo. Sim. No caso, uma coisa que eu acho bacana da Firaxis, né, que é a produtora do Civilization, é que ela tem uma filosofia que tipo, em toda produção nova, a filosofia deles é 33% dessa nova produção, ela seria igual à antiga, igual às propostas antigas. Sim. 33%, outros 33% seriam uma melhoria do que já existia. E os últimos 33% são de coisas novas. Tipo, ideia nova jogabilidade, enfim. Qualquer coisa que for novo. Sim, então, sim, do 5 pro 7, de fato, eu acho que teria uma diferença significativa. Agora, do 6 pro 7, acho que nem tanto. Tem umas evoluções, tem umas coisas, porque naturalmente também um jogo como esse que ele tá no mercado, há 8 anos, né? Então, existe muito tempo de reflexão que um desenvolvedor pode fazer pra melhorar esse tipo de jogo, tal qual
Eu lembrei agora um outro jogo que é de estratégia, mas é um tipo diferente de estratégia, que é o XCOM, né, cara? Que é um jogo que eu gosto muito. E, pô, do 1 pro 2, melhorou muito, mudou muita coisa, tem coisa que faz falta. E eu acho que é isso que eu espero aqui também, sabe? Vai ter muita coisa legal, mas vai ter coisa que vai fazer falta também. Sim. E a gente vai ter que se adaptar. E tem umas ideias novas, que eu fiz algumas anotações de algumas ideias novas que virão aqui no novo Civilization. E Boa. tem uma que me atraiu muito, cara. Que é o seguinte: o jogo não é mais dividido. O jogo continua sendo dividido por eras, né? Tem a era antiga, depois a era da exploração e a era da modernidade. Duas coisas acontecem quando você muda de era. Primeiro, não é você que muda de era, né? A era vai mudar para todos os jogadores dentro do mapa. Sim. Mudou a era para todo mundo. Segundo, existem as civilizações, e as civilizações, imagine que tenha lá 10 civilizações. Se você escolheu a 10ª na era antiga, na modernidade, digamos assim, na era moderna não, na era da exploração, você só poderia escolher as 3 subjacentes, sabe? Na sequência. Em outras palavras, se na era antiga você escolheu os mongóis, na era da exploração você não poderia escolher os portugueses, por exemplo. Faz sentido. Não faz sentido, sabe? E eu acho que essa ideia é muito boa, porque te dá, primeiro, mais liberdade para você escolher a civilização que você quer e construir essa civilização até a era moderna. E, por outro lado, também te deixa um pouco mais preso. Mas eu gosto de poucas opções. Um medo que a galera tá sobre essa mudança de civilização, né? Que a galera tá chamando como mudança de civilização. Por quê? Porque o Civilization, você está acostumado a jogar, por exemplo, se você pega o que eu tô aqui, você tá jogando com o Brasil. Você tá jogando com o Brasil, você vai evoluir do começo ao fim do jogo como o Brasil, né? E um medo que a galera tá tendo é que você... É um pouco difícil evoluir o Brasil. Só que quando o jogo imita a arte. Aliás, o jogo imita a vida. Que você vai poder, entre aspas, assim, descaracterizar o Brasil, sabe? Tipo, você vai começar com o Brasil, mas você vai fazer tantas escolhas que vai chegar um momento que você vai, tipo, sei lá, ir virando o Egito, né? Chegar no final do jogo, você é o Egito, em vez de ser o Brasil. Sim. Então esse é um momento que a galera tá. Porque são duas coisas que fazem esse pessoal ter esse medo. A primeira delas é que o líder que você escolher, ele não tem relação direta com a civilização que você escolher. Ou seja, você pode escolher lá o Alexandre o Grande e ter os celtas. Sei lá, um exemplo aqui absurdo. Eu não sei se tem celtas no jogo, mas Alexandre eu sei. Tem os celtas. Enfim, você pode escolher o líder, pegar as vantagens e as características desse líder e aplicar a qualquer civilização. Sim. E o segundo ponto que eu acho interessante, na verdade, que é as suas ações dentro da civilização, dentro daquela era, também moldam as possibilidades de atualização na era seguinte. Por exemplo, imagine que na era antiga você tenha muitos cavalos. Tipo, juntou muitos cavalos. Na era seguinte da exploração, você comprou muitos cavalos como celtas. Na era seguinte, como na era da exploração, como você teve muitos cavalos, você pode atualizar para os mongóis, porque eles tinham muitos cavalos. Entendeu? Isso tá intrínseco às suas ações. As suas ações moldam o que pode ser a próxima civilização que você poderia adotar na era seguinte, em outras palavras. Eu acho que é aquela limitação que eu disse anteriormente, com uma liberdade um pouco estranha, que pode trazer uma quimera assim, de civilizações, que eu não sei se pode ser boa. Não, faz sentido. Uma coisa que não foi explicada no Civilization 7, pro Civilization 7,
que é um problema que não é de agora, né? Eu acho que é um problema do estilo mesmo, que é o que a gente passa com os jogos de estratégia, é que o começo do jogo é sempre muito prazeroso, é muito gostoso de jogar o começo do jogo, mas chega no final, não é tão legal. O final do jogo sempre parece mais chato. Sim. Porque já tá tudo resolvido, aí você tem mais coisa que, pô, você não queria mais tá mexendo nesse tipo de coisa, tipo de unidade e tal, enfim, tem mais coisinha pra fazer e coisinha que parece inútil, sabe? Porque, tipo, já não é a hora mais de mexer com isso. O exemplo é o Scout, né? Sim, um exemplo é o Scout, beleza, ele tem... Ih, caralho. No Ele começo tem um- do jogo, ela é vital. Ele No tem um final do botão... jogo, ela é inútil. Uma coisa que eu vi é que ele ganhou você ganhou um botão, que agora você junta... E, cara, isso aí é uma coisa que tá no Civilization, mas pode estar em qualquer jogo. Você ganhou um botão onde você junta todas as suas unidades dentro do general. Então, sei lá, seu general pode estar andando e ele pode estar representando, tipo, 8, 9 unidades. Aí chega na Sim. treta, você tira do seu general pra poder fazer a treta normal, como você faz Civilization. Tipo, meio um cavalo de Troia, seu general vai virar, sabe? Que ele vai virar várias coisas. Entendi, juntas. entendi. É o barquinho do Age of Mythology. É isso, tipo isso. Ok. Isso. Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu imagino que isso pode ser meio ruim também. Imagina, você tá, tipo, numa treta e você fala, não, o cara é uma unidade só. Aí você começa a tretar com o cara, tipo, sai 9. Aí você fala, Exatamente. putz, me dei mal. Merda que eu fiz. Eu não sei se vai estar Que é- indicado, mas enfim. Eu acho que vai estar, acho que vai seguir a mesma linha do Stellaris. Stellaris é assim, Sim. né? Você vê só uma unidade, ele tem um número que representa É verdade, quantidade é verdade. de batalhões juntos. É verdade. Pode ser que siga por esse caminho mesmo. Olha lá, agora eu estou sendo alertado que eu preciso fazer guerreiros. Civilization, o 7, ele será muito inspirado em Humankind. Não sei como Cara, isso. muito mesmo, assim, não é pouco, tá? Pelo que a galera tava falando, assim, eu não conheço o jogo, infelizmente. É aquela coisa, cara, é uma falha minha mesmo, né? De não ter. Você acaba. Como que eu posso dizer? Se limitando aos grandes jogos, né? Você não Qual é a busca questão os de indies. tempo da vida tá? adulta, né? Cara, é uma questão muito de tempo da vida adulta. Eu vou perder esse jogo. Porque você se vê. Por exemplo, eu não consigo ver o Alex sentando pra conseguir apreciar esse jogo, cara. Porque ele demanda muito. Ele demanda muito verdade. tempo e tal. Apesar dele ter esse senso de tranquilidade, que é uma das coisas mais legais dele, assim. Mas ele demanda muito tempo. Por outro lado, também o Alex consegue apreciar bastante o Cities Skylines, né? Então ele tem entre aspas, as batalhas dele ali. Enfim. Mas porra. Eu pensei que o Humankind tava no Xbox, não tá. Que merda. Sim, tem essa questão de apreciar os indies, né? E o Humankind parece que trouxe muito disso. E eu quero ver, cara. Tô curioso pra ver. Uma das coisas que eu acho que é interessante a gente falar é que mudou muito o preço de entrada. O preço de entrada no PC, eu olhei aqui no Steam, está R$350. Exatamente. Eu É o não. pacote básico. O pacote básico, a gente tá falando de um jogo que, cara, certamente vai ter expansões. Porque eles mudaram o jeito que são os líderes. Normalmente a gente tem líderes no Civilization que são representativos de pessoas que foram líderes do país mesmo, né? Então você tem o George Washington, aqui no Brasil só tem o Pedro Álvares, os caras dificilmente representam outro líder no Brasil. Só que agora, a representação de líderes vai ser um pouco diferente, né? Porque vai ser personalidades. Então, pra dar um exemplo bem bizarro, assim, é como se o Brasil, tipo, fosse uma opção agora a gente ter o Machado de Assis como líder do Brasil. Porra, mas e o foda assim, Machado de Assis seria uma personalidade dentro da atual conjectura do Civilization, Sim. é uma grande personalidade. Sim. E como líder, ele, embora um expoente da literatura, ele não é um expoente de liderança. Sim, então... eu entendo que é como um exemplo, mas Sim. o que eu quero dizer é, às vezes, uma grande personalidade não é um grande líder. Eu gosto da proposta do grande líder. Não, mas é que eu vejo, cara, completamente como essa é uma opção legal pra gente ter uma variedade, né, de coisas ali.
Mas é uma clara opção que você sabe que o futuro dela é ter um braço maior de DLCs. Cara, Tipo, é escola EA. não, pra mim tá evidente que esse que é o lance, sabe? Uhum. Desse negócio. É uma proposta interessante, não tem como negar que não seja, tá? Sim. Nossa senhora, eu vou morrer muito aqui. Não tem como negar que é uma proposta interessante, porque o líder também ele vai determinar. A gente tá falando muito de Civilization, né? Mas o que eu gosto de Civilization é que ele tem um jeito diferente de ser estratégia. Vamos pegar aqui, vamos discutir um pouquinho o Age of Empires e o Age of Mythology. Cara, lá, cresça seu exército e vai crescendo seu exército e aí pega aquele... Eu não sei como você fazia, tá? A AI gostava muito de ficar jogando tropinhas em você pra te atrapalhar. Eu gostava de fazer aquela massa, esperar pra fazer um momento só onde você saía limpando todo mundo só com aquela massa que você criou. Eu não gostava de ir lá matar um, ter que criar outra massa pra criar outra, não. Eu fazia exatamente a mesma estratégia, é por isso que eu pedia pros meus amigos. Você conheceu o André? Aqui eu conversando, uma conversa interna. Você conheceu o André? Eu jogava contra ele. Sim. Ele adotava exatamente a mesma estratégia da IA. Mandando pequenas tropas. E a fraqueza da nossa estratégia, segundo ele dizia: olha, quando você está preocupado em juntar uma massa, você perde a oportunidade de vencer enquanto o inimigo ainda está fraco. Então, ele aproveitava dessa fraqueza. Cara, é o tipo de frase que você só tem na estratégia, tá? Sim. Tinha um amigo meu que... Tem um amigo meu que ele jogava contra mim e eu gostava justamente dessas civilizações que tinham as grandes tropas, né? As tropas pesadonas que fala, cara, quando ela fica online, tipo, ela vai arregando e, pô, bate de uma vez, sabe? Só que aí ele gostava justamente disso, né? Ele gostava de jogar com as civilizações que tinham as tropas pequenas e baratas de fazer, porque ele fazia esses enxames, né? Unidades baratíssimas que eram fáceis de mandar e, cara, você não conseguia juntar esse tempo de fazer essas novas tropas. E o que eu gosto do Civilization é muito disso, cara. Ele permite várias estratégias diferentes. Hoje em dia, com o 6, por exemplo, pô, você tem o tipo de várias vitórias. E isso, eu não vou falar que é único no Civilization, mas foi uma coisa que eu só vi no Civilization, né? Que foi a questão do vários jeitos diferentes de ganhar o jogo. Sim, e, cara, esse tipos de vitória, né? Esse é um atrativo impressionante no jogo, porque o jogo em si é curto, tá? O Stellaris, eu acho que ele é um jogo mais longo, que demora mais tempo pra você terminar o jogo. Mas o Civilization, ele tem essa tendência a ser mais curto. Porém, tipo, tem um jogo que você fala, aqui eu vou ganhar como cultura, né? Aqui eu vou ganhar como dominação e tal. E todos eles têm a sua graça, né? Todos eles têm o seu prazer. Os desafios também. E os desafios, eles são distintos. Né? Sim. Mas, cara, eu gosto muito desse estilo de jogo, muito porque me lembra, me dá esse controle, né, sobre as ações. Você sabe que, por exemplo, aqui eu tô numa situação, falando especificamente do que tá se passando aqui eu tô numa situação muito ruim, mas eu me coloquei nessa situação, sabe? Tipo, não é... Tá sofrendo as consequências. Tô sofrendo as consequências. Não é, tipo, o jogo está contra mim. Não, aqui eu sei o que tá acontecendo, sabe? E, pô, aí você vai aprendendo, né? Pô, aqui eu demorei demais pra fazer X ou Y coisa. Eu posso ser mais eficiente e tal. Enfim... Em outras palavras, já que eu já estou na segunda taça, já me permite fazer perguntas filosóficas. Boa. Da mesma forma que Skylines e SimCity é pornô para urbanista, os jogos de estratégia, de maneira geral, não é um tipo de pornografia, aspas, para quem tem o desejo de controle. Em outras palavras, voltando à associação que eu fiz de jogos de estratégia com a vida, não é mais tipo, e se eu tivesse o controle total sobre todas as minhas ações e todas as consequências? O jogo de estratégia traz isso, a vida não. Então, sim. Você acha que o jogo de estratégia é o pornô pelo desejo de controle? Eu tenho plena certeza que sim, cara. Eu tenho plena certeza que sim, que são jogos que você...
que você finalmente tem esse controle, né, sobre as suas ações e tal. E, cara, pô, querendo ou não, a opção do resetar, né? Aqui eu posso resetar tranquilamente. Pô, deu errado, vou fazer outra coisa. E tentar de novo, né? Isso é uma coisa que a vida não permite. Como você falou, né? Esse aprendizado que você aprende com teus erros e tal, o jogo de estratégia, ele te permite justamente isso, né? Tenta de na novo. hora e ter o feedback, né? Tenta de novo, faz de outro jeito, você aprende com a mesma situação, enfim, são pequenos prazeres. Eu acho sim, e eu gosto como é um estilo que tem várias pernas, né, cara? Aqui a gente tá falando, por exemplo, de um jogo, e assim como era o Age of Empires, né, ele tava muito atrelado à história, né? Você tem uma linha pra seguir. Você né? tem uma linha, você tá falando de história o tempo inteiro, então de pessoas que eram grandes historiadores, você tá falando de evoluir a história. Aí você tem o Stellaris, que é um outro jogo de estratégia, onde você tá falando de, cara, o futuro do futuro, né, que é a exploração espacial, que não sei o quê. Aí você tem o Victoria, que é a questão da economia. Aí você tem o Cities Skylines, que é criar uma cidade. Aí você tem qual que é o outro? O Crusader Kings, onde você tem os impérios, né? Que é, como é que é um rei, o que acontece na dissolução dos reis e tal. E deve ter outros estilos também, que eu não vou lembrar agora, mas que existem e que, cara, são pequenos... São pequenas pernas, assim, desse estilo de jogo que eles são... Que mostra como é a abrangência, né, desse estilo, né? Que ele tem pra todo mundo. Eu acho que ele pode abraçar todo mundo de certa maneira ali, sabe? E acho que essa é a parte mais legal desse tipo de jogo de estratégia. Eu tô bem ansioso pelo resultado do Cities Skylines, do novo Civilization, né? O que vai ser esse... Preço. Então, o preço ele... tá bem competitivo, cara. O preço ele só me coloca... Tá bem competitivo, isso eu não vou negar não. Porque, normalmente, eu vou fazer o que eu faço sempre. Eu vou esperar a galera meter a mão e a avaliação de todo mundo, né? E falar. E assim, o Civilization, se você por acaso tá ouvindo aqui a gente ainda e tá pensando em pegar Civilization, nossa, sério, é um jogo que sempre vale a pena esperar. Sempre vale a pena você esperar a galera, e não só esperar eles também, é esperar o jogo se mostrar, porque às vezes o Civilization ele sai de um jeito, e a maioria aconteceu com 5, aconteceu com 6. A DLC ela muda demais o jogo, as novas DLCs, né? Então praticamente descaracteriza o jogo original. Não, e você só vê a forma final dele, a forma que vai ser agradável de jogar, aquela que vai ser lembrada pela história, como o Civilization 5 é lembrado pela Brave New World, que foi a última DLC. Existe o Civilization antes e depois de certas DLCs. Isso é ruim pra caralho, mas mostra uma certa... que é um tipo de jogo que, cara, não tem aquela necessidade de... Você precisa descobrir agora o que é esse jogo, senão você vai tomar spoiler, senão a história vai te deixar pra trás, senão não vai ter aquela graça de jogar mais. Não existe no Civilization isso. Eu acho isso uma coisa muito particular, porque é um jogo que você larga, volta e ele continua ali, não vou dizer do mesmo jeito, né, mas com o mesmo charme. Sim. E até completaria dizendo que tem que lembrar que Civilization é um jogo por turno. Sim. Na vida real, pra você comprar ele, espera o turno do seu adversário, meu caro. Espera um pouquinho, espera ser lançado, ver o turno do público, principalmente, porque são fãs, né? Eles podem avaliar melhor. E sempre máximo respeito às pessoas que podem aderir cedo. Meu máximo respeito sempre pra essas pessoas, cara, porque eles são os vanguardistas da coisa, que permitem a gente tomar decisões acertadas e as decisões corretas pra gente, né? Que não é um luxo,
de fato, você poder ter pessoas que conseguem fazer isso. E, cara, que outro jogo te desperta esse sentimento de poder simplesmente sentar, jogar na moral e, sei lá, ir bebendo um vinho, ficar bêbado e não tomar decisões tão ruins assim? Cara, eu lembro do último jogo de estratégia que eu joguei. Uhum. Aliás, eu acho que o jogo que melhor me proporciona esse sentimento que você narrou é o Skylines. Porque o Skylines permite... Ele não é tão punitivo quando você comete um erro. Diferentemente de Civilization, eu diria até o... Porra, a gente citou agora o... Stellaris. Stellaris é um outro exemplo, mas a gente citou um agora que é um jogo que a gente adora, eu esqueci o nome completamente. Porra. Age of Mythology. Não. Nossa, cara. Meu Deus. Invasão alienígena. Jogo por turno, que você tem que andar as casinhas. Que é um Invasão tipo Tactics. Nossa, Tactics. Caramba, que jogo foi esse que a gente citou que eu não lembro, pô? Porra, é justamente o nome que eu tô buscando. Eu sei exatamente qual é o jogo. Deixa eu abrir a Steam que eu sei que eu tenho ele na loja. XCOM, porra. XCOM, nossa! Nossa. Como que fugiu? Tá, beleza. Enfim. Ai, caramba. Por que eu gosto do Skylines? Porque ele não é um jogo tão punitivo quanto é o XCOM. Que é XCOM é bem punitivo. XCOM, Age of Mythology, Age of Empires. Se você comete um erro, esse erro é completamente fatal. Você não tem como se recuperar desse erro. Diferentemente de Civilization, eu diria até o Crusader Kings que eu experimentei. Stellaris, em certa medida, que você consegue se adaptar ao erro e desenvolver novas estratégias. Sim, sim. Então, o Skylines me proporcionou esse sentimento, tipo, você aprender com o erro e aplicar esse novo aprendizado para que você não volte a cometê-lo. Que é uma das coisas que eu amo em jogos dessa natureza, não simuladores, mas a estratégia de maneira geral, uma coisa que eu trago desses jogos de estratégia para a vida, que é a possibilidade de você aprender com seus erros e aplicar esse aprendizado para novos acertos. Sim, sim. Então, jogos que proporcionam esse tipo de feedback são jogos que eu gosto de jogar. Faz sentido. Profundo agora. Não, faz sentido pra mim. Tem jogos que são muito punitivos mesmo, né? E isso é um problema. Mas esse tipo de jogo... Você jogou Bloodborne. Um problema... é sério isso aqui que tá acontecendo? Um problema entre aspas, assim. Eu acho que tem um... Como é que chama? Tem um charme, né? Nesse problema. É uma coisa a ser solucionada. Mas eu entendo o que você tá falando. Quando você enfrenta um jogo que é muito punitivo, ele pode te afastar, né? Porque, cara, de novo, a curva de aprendizado desses jogos que a gente tá citando, elas necessariamente são muito grandes, né? Muito longa, né? Muito longa, porque existem jogos que a gente joga há muito tempo que, cara, não sei se você já passou por isso, você já deve ter passado por isso, que são jogos que você tá se achando bom, e aí você pega pra ver, pô, será que eu posso melhorar em alguma coisa? E aí você vê o que é ser bom no jogo mesmo. Aí você entende que, cara, na moral, você não tá nem perto. Meu irmão. Nossa, não tá nem perto. E normalmente isso se dá com as micro decisões, né? Existem decisões aqui. Por exemplo, aqui existem decisões que eu não tomei, que eu já sei que estão me afetando, porque eu tô enferrujado, né? Eu só tô jogando aqui pra gente poder ilustrar o cast e tal. Com esse jogo que a gente ama tanto e que tá em alta agora. Com certeza vai ganhar muita gente de olho no Civilization 6, por causa do lançamento do 7, né? Isso eu acho uma coisa legal, como traz e tal. Mas eu tomei várias decisões erradas aqui. Eu não tô acompanhando fielmente, mas o que eu posso dizer é que você tá se fodendo aí bonito.
Não, eu tô atrasado em ter várias cidades, tá uma situação. Agora, falando em jogos que trazem situações erradas, cara, pra gente ir pra outro assunto aqui, você viu a repercussão do filme do Borderlands, cara? Então, eu vi apenas aquele do famoso site IGN, no qual xingou muitos caras. Parece que eles... Parece não, um deles participou da pré-estreia e falou que o filme é um filme morno para ser extremamente otimista aqui. Sim, eu vi a repercussão. O que eu vi foi que principalmente não deu pra entender pra quem era o filme. Porque eu vou dar spoilers do filme, mas acho que é só pra gente ter uma noção. É um spoiler tão ridículo que eu acho que não é nem relevante, tá? Por isso que eu vou dar um spoiler do filme. Ok. No filme, você tem a grande revelação do filme é que a principal, que é a Cate Blanchett, que é a Lilith, ela tem a habilidade de fazer o phase walk lá. E, cara, isso é tão ridículo, porque essa é a habilidade principal daquela classe no jogo. E ela é o twist final do filme. Então, assim... Colocou uma coisa básica como elemento principal de todo... Pra quem que era enredo, aquilo? né? Porque, assim, quem não conhece o jogo, phase walk... Beleza que o jeito que as pessoas falam, elas não dão a trama do filme, que é o que faz você, as pessoas estão falando de um jeito, como é que será que os caras fizeram de um jeito que dava pra se importar com isso? Provavelmente fizeram, né? As pessoas são bem cruéis quando se trata de reviews de filmes, né? Sim, principalmente quando é um fã fazendo um review de filme. Mas o que mais pegou foi que... Cara, eu lembro que a gente teve um episódio falando especificamente do filme de Borderlands, e eu lembro que a minha expectativa era de que era muito possível se fazer um bom filme, desde que você não se prendesse à história do game. Porque era um jogo que te permitia isso, que te permitia não se importar com a história do jogo pra fazer um filme. Sim, é tipo usar o jogo como plano de fundo, né? Como plano de fundo, como fez o Fallout, né? Que acho que a gente tava elogiando esses dias. Que só o jogo usou as coisas do jogo como plano de fundo. Isso. Mas você não tem ali uma história que faz aquela confluência pra dar no que foi o jogo, né? Sim. E o erro do Borderlands é justamente fazer isso. Fazer o contrário. Que ele faz a história do jogo. Porque Tentar reescrever a história do jogo. Tem toda a questão do Vault, tem os personagens do jogo pra criar... Então, aí você tem os personagens do jogo pra você criar aquela assimilação de quem é fã, e talvez pra que quando a pessoa que assistiu, se interessou, vá jogar o jogo e não sofra um impacto tão grande, tipo assim, mas quem que é esse personagem e tal? Aí você, tô jogando o personagem do filme, né? Talvez a linha de pensamento tenha sido essa. Mas, em contraponto, você se limitou na história do jogo, cara, você tinha tanta oportunidade boa ali, você tinha oportunidade de, por exemplo, dá pra usar a questão do Vault, né, do cofre, que a história do jogo é que você tá ali num cofre, procurando um cofre, que é uma lenda, né, ali naquele planeta e tal, que o cofre tem várias riquezas dentro, tudo bem, tranquilo. Só que você podia muito bem ter feito um personagem antes do jogo, sabe, tipo... Um personagem que de repente criou a lenda. Ou que simplesmente um cara qualquer que foi atrás da lenda. Que tinha tantas opções. Sim. E o jogo ele se limitou demais a contar a história que a gente já conhecia. Filme. O filme se limitou demais a contar a história que a gente já conhecia. E acabou que simplesmente não foi satisfatório, sabe? Pra ninguém, né? Nem pra quem assiste como uma pessoa neutra. E nem pra quem já assiste esperando alguma coisa do jogo. Porque realmente... Eu lembro uma vez, eu acho que só uma anedota aqui, não tem nada a ver com isso que a gente tá falando, mas eu lembro quando eu fui ler os livros do Assassin's Creed, né? Existem livros do Assassin's Creed. E eles muito me decepcionaram, porque era simplesmente a história do jogo, só que em forma de livro. Sem nada a acrescentar? Aí eu, cara, mas isso aqui eu já vi, sabe? Isso aqui...
vira aquele negócio de, tipo assim, pô, deixa eu passar rápido isso aqui pra ver qual que é, sabe? Porque eu preciso de alguma coisa nova, né? E não traz. Então, pra quem já acompanha é ruim. E pra quem tá vindo de novo, não fica lá tão interessante, né? Então, isso que eu achei esquisito também nessa escolha, que é uma pergunta muito chata de fazer, que é tipo, cara, você tá fazendo um filme pra quem? Porque você tá se você tem isso muito bem definido, tipo, eu quero um filme para um público novo, que não conhece o mundo de Borderlands. Então, você tem que explicar tudo mastigadinho, tem que dar as motivações todas bonitinhas. Diferentemente de você criar uma história para o público que já conhece. Que você só dá os toques e vai desenvolvendo a história, né? Pô, de novo, a gente tá muito nisso, né? Mas honestamente, eu acho que Fallout resolveu isso muito bem. Fez um mundo ali que, pô, pegou a estrutura do mundo, que era um mundo aberto o suficiente pra ter essa estrutura, e falou, cara, vai ser pra isso aqui. E fez, sem medo de ser feliz. Sim. E, inclusive, eu, pessoalmente, eu joguei muito pouco Fallout. Uhum. E eu gosto muito da série, porque a série não me tratou como idiota. Tipo, ele esmiuçou os motivos pelos quais aquilo é do jeito. É tipo, é isso, foda-se, adivinha aí, é essa trama. E desenvolve a trama, apesar de você ter entendido ou não, a trama continua sendo a mesma. Se você não entendeu, a trama é a mesma. Se você entendeu, a trama enriquece, porque ela tem um contexto melhor, mas a trama não morre por você desconhecer, tá ligado? Cara, eu vou te falar, o Borderlands, ele tinha essa mesma chance, tá? Porque ele tem facções definidas, ele tem um mundo aberto definido, e ele não precisa. Acho que meu ponto principal é o Borderlands não precisava ter seguido a história do jogo. Não precisava. Poder usar como pano de fundo, né? Completamente e tranquilamente, assim. Ia ser super bem aceito se... ia ser muito melhor, porque a história que o filme escolheu seguir é a história que a gente tá vendo no Borderlands em todos os jogos. Todos os jogos contaram essa história, todos os jogos se apoiaram nessa história. Então, cara, você não tem nada de novo pra contar, não é que nem o Last of Us, que é uma história mais cinemática, né? Uhum. E você tem esse negócio de... e se a gente contasse essa história de forma cinemática? Ele traz um interesse diferente. O Borderlands, ele não tem isso, sabe? Ele não tem essa necessidade cinemática da coisa. Então, eu vejo como uma grande oportunidade perdida, viu, cara? Esse filme. E pô, não vou ver o filme tão cedo. E se o Mad Max sofreu, né, e ficou pouquíssimo tempo em cartaz, eu acho que o Borderlands tá indo aí pelo mesmo caminho. Furiosa? Uhum. O Mad Max, o Borderlands com certeza vai pelo mesmo caminho de não ter muito tempo de cinema, e provavelmente vai chegar rápido aí nos streamings. Cara, quando chegar eu vou ver, mas eu lembro quando eu vi Assassin's Creed, onde eu vi sem atenção e mesmo assim o filme me fez passar raiva. Pelo jeito que a galera tá falando, eu tô meio com a mesma expectativa pro Borderlands, viu, cara? Mas você não acha que é melhor esperar pra ver do que se basear na opinião de terceiros? Claro que é, mas a expectativa baixa muito, né? Com certeza, mas aí que é o ponto bom. O ponto bom é quando a sua expectativa tá baixa e o filme te surpreende. Sim. Embora tenha um risco de a expectativa tá baixa e o filme te decepciona, que é terrível. Madame Teia que eu diga. Você assistiu, cara, Madame Teia? Nossa. Porra, velho. Eu comecei, eu falei, não, isso não faz o menor sentido, porque é um filme, o roteiro é imbecil, assim. Sim. É escrito por uma criança, eu não sei, que não entende a consequência. Não, é o que você falou. Um filme que não respeita você, né? Uhum. Que não respeita você como telespectador. Tipo assim, cara, ele vai ter que te ensinar tudo. E tipo assim, cara, não precisa. Não precisa você fazer isso, sabe? Inclusive, um outro exemplo bom
Eu comecei a assistir a série Andor do Star Wars. Endor, cara, Endor. Vai tomar no cu, desculpe o termo francês aqui, vai tomar no cu de história bem desenvolvida usando Star Wars como plano de fundo. Cara, você não ouve uma citação sobre Jedi, você não ouve uma citação sobre lado sombrio, nada. Mas é uma história fechadinha que culmina, segundo o que dizem, spoilers, culmina na Rogue One. Combina na Rogue One. E é isso que cara, a gente quer, né? E como é que eles vão fazer Andor 2? Então, eu não terminei chegou no ainda final a primeira ainda, né? temporada. Não terminei a primeira temporada, mas, cara, é uma história desenvolvida naquele mundinho. Não precisa expandir pra mostrar Jedi ou Darth Vader. Você sabe que o Império existe, você sabe que a República existe, você sabe que a República não existe lá, né? Mas os rebeldes existem. E isso é só um pano de fundo. Você tem um drama, você tem a jornada do herói, você tem os pontos onde conectam com a história maior, só que elas não são relevantes demais em relação à história do personagem principal. O que eu acho do caralho, porque traz um entretenimento interessante pra gente. Eu acho que esse é o ponto que, segundo a análise dos críticos, Borderlands está pecando, né? Porque ela não conversa nem com o fã, nem com quem não conhece. Sim. Exatamente isso que eu tenho ouvido também sobre o negócio, que é tipo a grande pergunta, pra quem tu fez esse filme, sabe? E aí é uma resposta que você precisa ter ali na ponta da língua quando você tá criando o roteiro, quando você tá criando o negócio, né? Pra quem que você tá fazendo. Quem é o público-alvo. Quem é o público-alvo, exatamente. Porque é que nem o que a gente sempre fala aqui no cast, que tipo, tem o filme certo pro público certo. Não adianta eu ir lá assistir um filme infantil e falar que é uma bosta. Claro que vai ser uma bosta. Eu não sou Claro que vai ser uma bosta. daquele filme. Eu vou assistir Velozes e Furiosos, se eu não desligar minha mente, é claro que o filme vai ser uma bosta. Porque eu não sou o público. Eu aceito a física como verdade, tá ligado? Eu tenho que desligar a mente pra achar um bom filme. Aliás, aquele Alguma Coisa de Shaw, que é um spin-off do Hobbs e Shaw. Hobbs e Shaw. Cara, é um excelente filme, porque ele é um filme de sessão da tarde total, que você desliga a mente e se diverte, que é um filme divertido. Mas você precisa desligar a mente. E se eu fosse aquele cara preocupado com como as coisas se desenvolvem no filme, eu não curtiria o filme. Então, sempre existe... A questão do público-alvo, acho que é fundamental no início de uma história. Para quem que eu estou contando essa história? Acho que é a pergunta que deveria ter sido feita, segundo os críticos, para responder, para definir esse filme. É não só você entender, como respeitar também, né, essa questão aí de pra quem que é isso. Você precisa ter... Pô, cara... Não, sei lá, é difícil explicar, sabe? É difícil explicar o que leva a decisões que a gente pode chamar de ruins, né? De você ter o Borderlands, fica bem claro, tá, gente? Borderlands, por si só, ele é um plano de fundo bom. Eu acho que o jogo tem muitos problemas, tá? Fique bem claro. Que vai ser difícil se adaptar, ele não é um jogo que é pra todo mundo. Por causa justamente desses pequenos problemas, né? Às vezes você pode não gostar do humor, às vezes você pode não gostar do jeito do jogo, né? Que é aquela coisa do looter shooter, que basicamente você atira pra caramba pra ganhar várias armas, ficar trocando de arma o tempo inteiro. Enfim, ele tem o seu próprio gênero, o seu próprio estilo ali, né? Mas o universo do jogo em si é interessante, cara. Não dá pra negar, sabe? Que ele é interessante. E eu acho que eles perderam uma grande oportunidade. Acho que meu ponto com isso tudo é que eles perderam uma grande oportunidade, como a gente já viu outros jogos perdendo uma grande oportunidade, porque venhamos e convenhamos, você está como é que chama? Você só tem uma chance, entendeu? Você não tem outra chance de atrair o público de novo.
Faz sentido? Sim, tipo, você decepciona tanto que, além de você não conseguir atrair o público cativo, você afasta a possibilidade de haver novos fãs. Sim. É isso? Sim, esse é meu ponto, sabe? Você cria um problema duas vezes. Você queima a sua ficha, né? Por assim dizer. E você mata a sua franquia, né? Porque, beleza, aconteceu talvez o que eles esperaram, aconteceu, que muitas... a galera jogando Borderlands, como sempre acontece, né? Quando você lança alguma coisa baseada em outra, cresceu muito e tal, mas eu acho que é importante se perguntar, você teve esse ganho imediato ali, né? De várias pessoas se interessando pelo teu jogo, porque você criou o filme, mas por quanto tempo, sabe? Qual seria o impacto se você tivesse feito isso bem feito um filme bem feito um filme que geraria sequências, de repente, sabe? Então, porra, cara, fico um pouco chateado por esses aspectos, sabe? Porque, tipo, você desperdiçou uma grande oportunidade. Sim. Eu acho que, inclusive, eu diria isso na minha consideração final, que na indústria dos filmes sobre games, é exatamente igual ao Brasil. O Brasil, por definição, não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, cara. Por definição. Eu acho que, tipo, é muito raro, pessoalmente falando, você ver um filme sobre games que traga aquilo que representa a paixão dos apaixonados por esse game. Sabe? Claro que isso é uma tarefa homérica, mas o que eu quero dizer é que, tipo, você não vê nessas obras um resquício do que no jogo teve, o capricho, sabe? O detalhe, a paixão, porque eu acho, pessoalmente, que alguns títulos de jogos, você vê tanto detalhe, tanto cuidado com certos aspectos, que você sabe, você entende que aquilo foi feito com amor. Um sazon. Você entende que foi feito com amor. E tem obras cinematográficas, enfim, tem obras em todo o campo, mas você vê que a obra cinematográfica sobre essa outra obra feita com amor é feita sem o mesmo amor. Ela tem uma visão muito comercial. E o planilheiro, ele não escreve roteiro. Esse é o problema, tá ligado? Tipo, ele tenta escrever o roteiro e ele perde o cuidado, né? A atenção a esses detalhes que dão o ponto do sazon na história. É aquilo que a gente falou recentemente, né, cara? Como essas obras, elas não só... essas obras, elas acabam falhando porque você tá vindo do ponto de vista financeiro, né? E mercadológico, né? Mercadológico. E quando você... as coisas boas, elas são feitas com o intangível, com a intangibilidade do valor artístico, né? E isso tá perdido, né? Isso se perde quando você tá olhando pra planilha, tá olhando pro tipo, tem que dar esse ganho e tal, isso aqui tem que virar uma franquia, porque, pô, tá bom, e aí, virou uma franquia do jeito que você fez? Não virou, então você perdeu dos dois jeitos. Você perdeu a chance de fazer um negócio artístico bom, e você perdeu a força mercadológica daquilo porque você tratou de uma maneira errada. Em outras palavras, o que você está dizendo é... existe toda uma covardia dessas pessoas, das cabeças pensantes por trás dessas obras, porque elas, do ponto de vista mercadológico, elas têm medo de arriscar, que é justamente a proposta do artista, né? O artista, como utiliza-se da arte como forma de provocação para o que quer que seja, para sua forma de expressão. E quando você coloca isso do ponto de vista mercadológico, você se torna um covarde, né? É isso que você está dizendo? É isso que eu tô dizendo, cara. Justamente isso que eu tô dizendo. Porque, sei lá,
É um pouco triste ver isso, é um pouco triste ver que... de novo, é um filme que ninguém pediu, né? E vale lembrar, quando eu falo ninguém pediu, esse filme, ele foi anunciado há 10 anos atrás. Pois é. Então, ele é um filme que ninguém pediu, porém, se você escolheu fazer, eu acho que é um filme que todo mundo ali... A gente que conhece o jogo, né? A gente entrou de boa vontade. E é muito difícil falar isso sem ter visto o filme, tá? Que fique bem claro. Mas eu tô falando pelo impacto que, Não é pelo difícil, jeito... não é fácil, porque a gente não viu o filme. Não, tô falando pelo impacto que, pelo jeito, gerou... ou a falta de impacto, né? Que gerou nas pessoas. E... é muito triste que você... Pô, ninguém pediu, ninguém esperava. Ninguém falou assim, caralho, eu quero ver um filme de Borderlands e tal. Ninguém falou isso em momento nenhum. Só que a partir do momento que você propôs, que você propõe... você tem que, cara, fazer um bom trabalho, né? Tipo, por que você propôs isso, né? Por que isso você se colocou a fazer isso? Faça um bom filme, né? Faça um bom filme. E é muito triste ver que isso não acontece mais, né? Ver que esse interesse é difícil, é raro, é uma coisa que as pessoas, sei lá, não valorizam, não respeitam, enfim. Mas coisas do capitalismo, talvez. Farei uma provocação. É claro que eu acho que a maioria dos casos é esse que você acaba de falar. Tipo, a covardia do desejo da obtenção de lucro acima da arte que está sendo desenvolvida é o que mina a arte desenvolvida. Mas o problema da arte, a questão principal da arte é que a forma de expressão pode impactar pessoas ou não impactar pessoas. Tipo, o que define uma boa arte é a quantidade de pessoas impactadas por aquilo que foi expresso. Nossa, caramba, cara, você tá bêbado já? Tô bem alegre. E você não acha que Borderlands, como filme, é uma arte não compreendida? Ai, cara, essa é a questão sobre arte, né? Porque... não sei se você viu recentemente o vídeo do tiozinho que empilha vários baldes cheios de areia e depois só derruba e chama aquilo de arte. Cara, a arte tá aí pra ser apreciada, tá ligado? Se vai ter alguém que vai apreciar, isso é outra questão totalmente diferente. Por que eu te faço esse questionamento? Porque a definição de bom ou ruim, ela é muito subjetiva. Muito. Eu entendo, do ponto de vista cinematográfico, uma boa história não compreendida. Porque a história tá ali, mas as pessoas não entenderam, eu não entendi. Pode ser que seja uma boa arte e eu não entendi, por isso eu acho ruim. E o ponto que eu tô tentando trazer pra discussão é, tipo, o que define esse ponto do que é bom ou ruim, o que é uma boa história, uma história ruim. Entende? Cara, exato. E eu acho que basicamente o que você tá falando é que a gente pode dizer aí que sempre... por mais que a bagulho seja horrível, né? A gente tem grandes exemplos de grandes filmes, acho que até não foi Madame Web? Foi Madame Web, né? Madame Web, é uma história ruim. Que entrou nessa categoria de, pô, é tão ruim que é bom, sabe? Ela dá a volta, né? Ele dá a volta. Tão ruim que é... E, cara, e engraçado... Madame Teia cai nesse... eu acho que Madame Teia... eu lembro de... bom, pela opinião de quem já viu, tá? É dito que o Borderlands falha até nisso. De ele não consegue cair nessa categoria de é tão ruim que é bom. Então... preocupante. É que nem um Morbius. Morbius é ruim. Isso, é isso que eu tava tentando lembrar, eu acho. Morbius é ruim. Ponto. Ele não consegue dar a volta. Tem filmes que são muito ruins, que eles dão a volta. Crepúsculo, melhor exemplo. Crepúsculo é tão ruim que ele dá a volta, se torna bom, uma boa história. Você olha assim, mano, isso é muito clichê, isso aqui, velho, tá muito, porra, que merda. Aí você fala, essa merda eu já conheço, se torna familiar. Por isso que é bom pra muitas pessoas. Cara, e como...
Vamos então para nossas considerações finais, Davi. Por consideração final, se nossos queridos chegaram até o final desse cast, assim, a gente falou aqui da nossa porta de entrada, como foi o Age of Mythology e tal. Hoje, se você vamos considerar o Civilization, que eu acho que é o mais conhecido. Eu acho que é mais difícil você entrar no jogo da Paradox do que é no Civilization, tá? Que fique bem claro. O que você falaria para essa... campeonato mundial de Civilization. O que você falaria para uma pessoa que, vendo esse hype todo sobre Civilization 7 e tal, que vai sentar para jogar o 6, que em algum momento aí vai ter uma grande promoção onde ele vai ficar R$20 ou menos que isso, sabe? Sim. Como o que você falaria para essa pessoa? Qual é o espírito que essa pessoa tem que entrar aqui, cara? Cara, eu acho que, primeiro, é obrigatório você ter mente aberta. E mente aberta no seguinte sentido: você não aprende xadrez sabendo as regras de futebol. Você tem que aprender xadrez de fato, entender que cada peça dentro do tabuleiro tem sua função, seus movimentos, e você tem que, além de aprender esses movimentos, construir uma estratégia a partir disso. A graça do xadrez é exatamente a graça de qualquer jogo de estratégia. Você entender os movimentos possíveis e criar diferentes tipos de estratégia em nome de um objetivo. E a graça desse jogo, e desses jogos de maneira geral, é justamente você desenvolver o seu intelecto como maneira de desenvolver diferentes estratégias. Tipo, você abrir seu leque de possibilidades em nome de um objetivo. E trazer isso para sua vida, cara. Porque eu acho que a principal função do xadrez, vou falar do xadrez, a principal função social, vou arriscar aqui um revolucionário, a principal função social do xadrez é justamente você desenvolver a calma necessária para que você tome suas decisões, entendendo as consequências de suas decisões. O melhor estrategista de xadrez é aquele que melhor entende as consequências dos seus atos. E trazendo isso para a vida, olha lá o passo importante. Então, a motivação para quem quer jogar o novo Civilization é aprender as regras e os movimentos de cada peça e trazer isso para sua vida como forma de estratégia para enfrentar os percalços que a vida te traz. Cara, concordo com muita coisa do que você disse. Eu acho que é isso. Acho que ele tem essa beleza. Se você está se interessando por esse tipo de jogo, né? A gente sabe que ele tem vários nichos, várias coisas diferentes aí. E você quer dar essa chance, você tem que entender que realmente, fique bem claro, tá? É difícil de entender, é difícil, precisa de um tempo pra você entender o que você tá fazendo, entender o que você quer fazer e tal. Muitos deles falham com o tutorial, Civilization não é diferente, né? De sentar aqui, o que eu tenho que fazer? Não pega na tua mão. Você nunca vai ganhar a primeira partida. Nunca. Se é do teu interesse aprender, você tem que entender que você tá indo pra uma satisfação, um jogo tranquilo, que vai te dar uma satisfação prolongada no sentido de... tá tudo na sua mão, cara. Tá tudo na sua mão, como controle. E se você não gosta, porque o Civilization, ele tem você tá lutando contra o computador, pelo menos, né? Se você não gosta disso, desse aspecto, e você quer crescer, você quer jogar isso de crescer uma cidade, crescer uma civilização, eu acho que o Cities Skylines pode ser mais o que você tá procurando. Sim. Mas, acima de tudo, cara, se você tá interessado, não desista, sabe? Faz um pouquinho ali de, o que eu tenho que fazer e tal, tenta aprender, tenta buscar uns tutoriais, porque às vezes as fases de tutorial, e eu falo isso porque eu sempre gostei muito desse jogo, né? Então pra mim é mais fácil, mas às vezes um tutorial, cara, ele te abre a mente de uma maneira que você fala, caraca, é isso, porra, nem tinha pensado nisso. Existe muito disso, tá? Nesse tipo de... Quando você joga esse tipo de jogo. Então, pra mim fica isso de
se você chegou até aqui, de se interessar por esse jogo e de ver qual que é, e acima de tudo, aceitar o que ele é, né? Porque ele é um jogo calmo mesmo, é um jogo que dificilmente você vai ver aquela coisa frenética e tal. Ele que vai construir reflexos, né? Você que vai construir os próprios momentos dentro do jogo, enfim, dificilmente você vai perder o controle do que tá acontecendo, sabe? Então, eu acho que o jogo tem, sério, eu acho que o jogo tem muito pra oferecer, sim, se você estiver disposto a aprender. É isso que eu queria dizer. Sim, sim. E exige, acima de tudo, paciência, né? Paciência e interesse. E eu acho que seria profundo agora. Assim como na vida, a paciência te traz a oportunidade de você colher frutos. Porque se você planta uma semente hoje esperando que amanhã esteja uma maçã lá pronta, bem no ponto, bem docinha, cara, você não planta semente. Não vai, né? Você entender esse ponto, tipo, você entender que esse jogo te proporciona a maçã lá no futuro, a maçã no sentido de você descobrir que, cara, você não é imbecil, você é capaz de construir uma estratégia, você é capaz de se adaptar aos percalços que o jogo te traz e em nome de um objetivo. E isso, se você trouxer para a vida, acho que é bem interessante. Sim. Bom, Davi, com esse papo extremamente filosófico, cara, encerramos nosso episódio de Por que Amamos Jogos de Estratégia. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Aproveita para seguir nosso canal, aproveita para deixar um like, ajuda pra caramba. E se você achou interessante passar para um amigo, nosso cast, tem outros episódios aí, tem, cara, várias outras discussões que a gente tem. Na semana que vem o Alex tá de volta também para ter essas discussões com a gente. E de novo, muito obrigado por chegar até aqui. Sim, é isso. Eu peço, além de tudo que o Anderson disse, você coloca lá seu comentário, a gente tá no YouTube também. Sim, então, se você estava ouvindo até agora, vai lá no YouTube para pelo menos ver a nossa cara, dá um curte, se inscreve e deixa um comentário sobre qual foi o jogo de estratégia que mais impactou na sua vida e como isso, farei a provocação filosófica, e como isso te ensinou coisas sobre a vida. Muito bem. Ficamos por aqui então, galera. Falou! Falou!